O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu és Senhor. Salmo 9, versículos 9 e 10. Bem-vindo ao nosso pequeno grupo da Igreja Batista Casa de Paz, no centro do Rio de Janeiro. É um prazer ter você conosco. Seja muito bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. E agradecemos a todos os que estão inscritos no nosso canal. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreva se já se inscreveu. E se inscrevendo, não se esqueça de marcar o sininho para ser avisado quando tem vídeo novo, deixar o seu like dizendo se você gostou e compartilhar com seus amigos a mensagem de Deus. Nós queremos parabenizar os nossos aniversariantes. No domingo, dia 14, foi aniversário do nosso sobrinho João Pedro, que mora em Santa Clara, filho da Jaqueline, que é irmã do pastor Gedeão. Hoje, dia 6 de dezembro, é o aniversário do nosso querido irmão Luiz, membro da nossa Igreja Batista Casa de Paz. No dia 9 do 12, será o aniversário do nosso irmão Joel, do PGM Rainha Esther, que se reúne às quartas-feiras. E no dia 10 do 12 será aniversário da nossa irmã Leide, do PGM Ladeira Frei Orlando. Desejamos que Deus abençoe cada dia mais os nossos irmãos com saúde, paz, sabedoria, alegria e realizações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos aprender de Ti. Fala ao nosso coração e nos ajuda a colocar em prática aquilo que estaremos aprendendo e recordando hoje. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando a adversidade vem, todos nós passamos por adversidades, não é? Por dificuldades. Talvez seja difícil responder essa pergunta. Qual foi o momento mais difícil na vida pelo qual você passou? Quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando, e eu acho que um dos momentos mais difíceis que eu passei foi quando nós atropelamos um boi e eu fiquei presa nas ferragens de uma Kombi. Nós estávamos voltando de um culto lá em Colatina, no Espírito Santo, isso há 40 anos atrás. Mas Deus me salvou, salvou a minha vida, salvou a vida de todos que estavam na Kombi, éramos 12 pessoas, e graças a Deus todos estamos bem. Eu não podia ter filhos, eu tive 8 fraturas, meu útero era invertido, voltou para o lugar, e depois de tratamento médico eu tenho agora 2 filhos e tenho 5 netos. Então, a gente passa por momentos difíceis, enfrentamos muitas doenças, conflitos, é o que a Bíblia chama de dia da adversidade, ou seja, o tempo de crise. Mas a palavra de Deus nos ensina a sobreviver às crises. Há muitos textos sobre isso, o que nós acabamos de ler no início da nossa reunião, que fala que o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu és Senhor. Há também o que a gente vai estudar hoje, o Salmo de 27, versículo 5. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo ou sobre uma rocha. Salmo 27, 5. Pois no dia da adversidade, o que é isso? É quando nós enfrentamos os problemas, quando estamos cercados por perigos. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Então ele estava dizendo que quando ele estava cercado por perigos, ou quando vinha aflição sobre ele, e ele estava vivendo um momento que ele estava escondido de Saul, queria matá-lo, né? E ele diz, ele me guardará protegido em a sua habitação. Está falando de Deus, que Deus o guardará protegido em sua habitação. A palavra usada no original significa esconder, secretar, quer dizer, esconder secretamente, né? Manter secreto. Então, defender, esconder e defender e proteger. É aplicado quando alguém estava fugindo da opressão de um mal, ou fugindo de um mal que estava eminente, que ia acontecer, e deveria ficar escondido em uma casa, nos fundos da casa, numa caverna, e assim estaria guardado, seguro dos perseguidores ou do mal ameaçador. E ele se refere aqui como se ele tivesse escondido no templo. Ele diz que me esconderá na sua habitação. Naquela época achavam que Deus habitava em
templos, né, no templo, e naquela época, na época de Davi, no tabernáculo. E ele diz: me porá em segurança sobre o rochedo. Deus é o nosso rochedo. E depois, com a chegada de Jesus, Cristo é o esconderijo nos dias maus. A rocha é retratada na Bíblia como o próprio Deus. Ele é o socorro e abrigo para aqueles que confiam nele. E é assim que Davi declara sua plena confiança em Deus, ao ponto de conseguir esconder-se da adversidade, confiando no Senhor e o Senhor o proteger. Então, em sua opinião, por que as adversidades, os problemas, as dificuldades estão presentes também na vida dos salvos? A adversidade, os problemas, as dificuldades acontecem para todo mundo, né? Às vezes, nossos problemas são consequências naturais das nossas más escolhas ou dos nossos pecados, nossas escolhas erradas. E Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo nos diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Se engana, se ele faz coisas erradas, vai colher a resposta. Aquele que planta amor, colhe amor. Aquele que planta confusão, colhe confusão, né? E o profeta, como o profeta Jeremias, avisou tantas vezes ao povo de Israel que não se arrependeu. E o profeta ficava em grande aflição. Nós podemos ver em Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 4, versos 19 a 26. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra, um desastre depois do outro, toda a minha terra foi devastada. Num instante, as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos, num momento. Até quando verei o sinal levantado e ouvirei o som da trombeta? O meu povo é tolo. E aqui Jeremias está falando de como ele se sente em meio a tudo que está acontecendo. Ele está sofrendo angústia. E quantas vezes sofremos angústia diante dos problemas que estão ao nosso redor? Às vezes parecem tão grandes, parece que não vamos resistir. E é isso que Jeremias está dizendo. A palavra de Deus sabe tudo que a gente está passando. Ele conhece o nosso sofrimento, a nossa aflição. E o povo de Israel estava sofrendo pela sua desobediência a Deus. E Deus várias vezes mandou vários profetas avisarem. E aí Jeremias também é enviado para avisar ao povo para se arrepender. O povo não se arrepende e aí sofre as consequências do seu pecado. E é isso que está angustiando Jeremias, e é isso que ele está falando aqui. Mas aí ele fala também como se fosse Deus falando: até quando verei? O meu povo é tolo, eles não me conhecem, são crianças insensatas, que nada compreendem, são hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Então ele está falando aqui como se Deus estivesse dizendo que Deus está querendo abraçar, querendo socorrer, mas o povo não quer. E Jeremias continua agora falando como ele se sente, continua falando como ele se sente. Olhei para a terra e era como se ela fosse sem forma e vazia. Quando antes do mundo ser criado, lembra de Gênesis? A terra era sem forma e vazia. É isso que Jeremias está falando aqui. Olhei para os montes, eles estavam tremendo, todas as colinas estavam oscilando. Ele está falando uma linguagem figurada. Mas, às vezes, quando enfrentamos problemas, a sensação que temos é que está tudo desmoronando em cima de nós. É isso que Jeremias está falando. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era deserto. Quantas vezes dizemos: estamos vivendo um deserto? Parece que tudo está dando errado. Era assim que Jeremias estava se sentindo. Todas as cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por fogo da sua ira. Eles estavam sofrendo as consequências do seu pecado. Nós sabemos que a compaixão guiou Jeremias durante todo o seu ministério. Ele apontou as falhas de seu povo e, ainda que tivesse alertado do julgamento que viria sobre eles, seu anúncio não adiantou nada.
Ele identificou-se com os israelitas e angustiou-se com a situação em que eles se encontravam. Isso o habilitou a ser o líder durante todo o exílio que Israel foi levado preso, né? Exilado em outro país por causa do seu pecado, da sua obediência. O texto bíblico é claro em afirmar também, não só, né? Então nós podemos, a adversidade acontece para todos, muitas vezes por causa das nossas más escolhas, mas também vários textos bíblicos nos mostram, afirmam que pessoas boas também enfrentam dificuldades. Você lembra de Jó? Ele enfrentou dificuldades e ele era uma pessoa boa. A diferença é que os justos receberão livramento. O texto bíblico é claro em afirmar que as pessoas boas também enfrentam dificuldades. E diz também em Salmo 34, 19: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Então, nós temos essa confiança, nós temos um Deus que nos livra de todas as adversidades. E você se prepara para o dia da adversidade? Como? Já que nós sabemos que todos passamos por dificuldades, por adversidades, como é que a gente se prepara? Nós devemos nos preparar para as horas difíceis. A verdade é que ninguém se prepara apesar de saber que passamos por dificuldades. E daqui para frente, a tendência é só piorar. Marcos 13, 7 nos diz: quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, peça a Deus sabedoria para se preparar para o futuro. Provérbios 16, 3 nos diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Então, o segredo para enfrentar as adversidades e sermos vitoriosos é consagrar ao Senhor tudo o que nós fazemos. Lembre-se das disciplinas espirituais, que são orar, ler, falar com Deus, ler a Bíblia, cantar louvores a Deus. Deus nos fortalece. Em Jeremias 15, 11, nos diz: eu certamente o fortaleci para o bem e intervir na história por você, na época da desgraça e da adversidade, por causa do seu inimigo. Então, Deus intervém na nossa história para nos fortalecer para o bem, para nos livrar da desgraça e da adversidade. Jeremias 15, 11. E ele treina-nos para as batalhas da vida. Em Salmo 144, verso 1, nos diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. E ele honra a nossa vida na adversidade. No Salmo 91, 15 nos diz: ele clamará a mim, Deus falando sobre nós, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Então, não só Deus nos livra, mas ele nos honra, ele nos cobre com a sua honra. Que maravilha! Ele nos honra, nos faz ser honrados diante daqueles que nos perseguem. Nós não queremos ver a destruição do outro, mas queremos deixar de ser perseguidos, não é mesmo? E queremos estar livres, sermos livres, libertados por Deus das dificuldades. E nós podemos ser instrumentos de Deus para ajudar o próximo. Nem sempre nós estamos em adversidade ou em dificuldade, mas nós podemos ajudar alguém que está em dificuldade. Esteja atento para ser o irmão para alguém no momento difícil. Em Provérbios 17, 17 nos diz: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Nós podemos ser o ajudador, o irmão para alguém que está vivendo na adversidade. Nós vamos receber livramento do Senhor. Salmo 41, 1 nos diz: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Aqui ele não está falando do pobre só de questão financeira, mas está falando do pobre
que está passando por dificuldade. Às vezes a gente não diz, ah, ele é um coitado, é um pobre, porque ele está passando por um momento muito difícil. A gente não deve usar essa expressão, mas às vezes a gente vê algumas pessoas usando. E na época do texto bíblico, onde o Salmo foi escrito, o livro de Salmos foi escrito, eles usavam essa expressão. Então, aquele que ajuda o seu próximo, o Senhor o livra em tempos de adversidade. Então, nós devemos ajudar porque Deus nos ajuda. Então, seja humilde também para receber a ajuda dos outros quando você estiver precisando. E também para ajudar o outro. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Provérbios 27, 10. Quanta sabedoria na palavra de Deus e como é atual a palavra de Deus. Os dias de maior angústia e desesperança também são amparados pelo nosso Pai Celestial. Em geral, é nessas horas que deixamos que Ele nos carregue no colo e nos acolha em segurança, aninhando-nos em seus braços, e assim, de repente, o coração começa e rompe em cânticos de louvor, né? E Jesus enfrentou a maior adversidade, a cruz. Por meio dele, somos fortalecidos e podemos superar as crises da vida. João 16:33 nos diz: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos anima, nos garante que, como ele venceu o mundo, ele vai nos ajudar a vencer. E a palavra de Deus em Filipenses, Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, nos diz, Filipenses 4:6, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Em geral, é nessas horas, nas horas de aflição, que deixamos que Deus nos carregue no colo e nós nos sentimos aninhados em seus braços e, de repente, o nosso coração irrompe, né? Começa, transborda em cânticos de louvor ao nosso Deus. Nós precisamos estar confiados, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos, que Ele nos sustenta, que Ele está conosco, e não é hora de murmurar, de reclamar. Ah, não sei por que isso acontece comigo, eu não mereço isso. Não é assim que a gente deve falar. Nós devemos lembrar de agradecer a Deus pela certeza de que quando estamos em dificuldade, não estamos sozinhos. Lembre-se dos versículos bíblicos, decore textos da palavra de Deus e agradeça a Deus pela presença dele e agradecendo, declarando a nossa confiança no Senhor, sabendo que ele nos livrará. E o Salmo, Jeremias 29:11, um verso que eu amo, diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse texto é maravilhoso, decore esse texto, escreva, coloque na parede da sua casa. Eu tenho um quadro aqui em casa, na sala, com esse versículo, e eu ganhei quando eu deixei a creche da convivência lá no Leme, da Igreja Batista do Leme, e fui trabalhar na prefeitura. E esse versículo é maravilhoso, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Tenha certeza que Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de nós, e Ele vai nos permitir passar por dificuldades, todos nós passamos, mas na certeza de que estamos crescendo no conhecimento, na confiança em Deus, crescendo a nossa fé. Então, que o Senhor nos livre do dia da adversidade, mas também que Ele nos livre no dia da adversidade, porque quando esse dia vier, que estejamos preparados para vencê-lo. Amém?
Deus abençoe você e a sua família. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pelo seu grande amor, pela sua misericórdia, pela sua proteção, pela certeza que temos que diante das dificuldades, nós temos um Deus todo-poderoso que nos sustenta, que nos carrega no colo e que nos promete que estará conosco até os confins da terra, até em todos os tempos, e que o Senhor está conosco e tem planos de paz e não de mal para nos dar um futuro e uma esperança. Muito obrigada, Senhor. Queremos declarar a nossa confiança em Ti, a certeza de que quando colocamos os nossos planos, as nossas dificuldades diante do Senhor, o Senhor nos atende, nos responde. Muito obrigada, Pai, pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos aniversariantes, o João Pedro ontem, hoje, no domingo, hoje o irmão Luiz. Abençoa a saúde do teu servo, abençoa todas as áreas. Nós te agradecemos também pela vida do Joel. Ó Senhor, abençoa também o teu servo, abençoa o salão em time, abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão ali participando e aprendendo da tua palavra. Te agradecemos também pelo PGM Frei Orlando, pela vida da Leide. Senhor, abençoe a ela, a sua família, suas filhas, seu filho, sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Ó Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre eles. Te pedimos pelos enfermos, pelas pessoas que estão sofrendo porque perderam seus entes queridos, que tenham certeza, Pai, que aqueles que aceitaram Jesus como Salvador estão vivendo uma vida muito melhor diante da Tua presença. Mas consola o coração daqueles que ficam pela saudade, Senhor, que o ente querido deixou. Lembramos da Andréia, que perdeu, Adriana, que perdeu a sua mãe ontem. Ó Senhor, tem misericórdia da Tua serva, Pai. Consola sua filhinha, também todos os seus familiares. Te pedimos, Senhor, por outras pessoas enlutadas, que o Senhor mesmo, Teu Espírito Santo, console. Te agradecemos, Senhor, por pessoas que confiaram, que pediram oração, que foram curadas. Muito obrigada pelo Teu grande amor e pelo Teu poder. Nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Muito bom ter você participando conosco. Queremos convidar para participar conosco nos nossos cultos online. Hoje é terça-feira, às 19 horas. Sexta-feira, Promessas de Deus para Nós, com o pastor Gedeão. E de 15 em 15 dias eu estou participando, nós fazemos live ao vivo. Também queremos convidar você para domingo pela manhã, 9h30, e domingo às 18 horas, no YouTube, a Casa de Paz da nossa igreja. Também para os cultos presenciais. Nós estamos orando por você e queremos convidar você a participar conosco quinta-feira às 19 horas e domingo às 9h30 e também às 18 horas na Rua do Senado 324. Nós estamos em campanha porque nós estamos comprando a nossa sede, que é na mesma rua, Rua do Senado 308A. Você pode participar conosco mandando o seu Pix, e vai aparecer aí na tela a chave Pix que você pode contribuir. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde R$1, qualquer valor que você puder participar, vai ser bênção para a sua vida e vai nos abençoar. Nós queremos continuar atuando no centro do Rio de Janeiro e com a nossa sede própria, agora um espaço maior, quase o dobro do espaço que nós temos, 2 banheiros, 2 salas, além do espaço para nossas reuniões, e nós louvamos a Deus por isso. E você terá o privilégio de participar conosco na compra deste imóvel. Então, faça o seu Pix, ajude-nos e que Deus o abençoe grande e ricamente, para a honra e glória do nome dele. Amém. Deus a todos abençoe.